Como aprender a aprender. Um vídeo do curso Como aprender mais rápido. Já aconteceu de você sentir uma dificuldade de acompanhar o que um professor está explicando lá na sala de aula? Ou será, por exemplo, que você, enquanto lia um livro, estava entendendo absolutamente tudo na hora em que folheava, porém, logo no dia seguinte, não se recordava de nada do que tinha acabado de ler? Ou talvez você tenha começado a estudar algum assunto, mas sentiu que as coisas eram um pouco confusas e não conseguiu continuar. Ou por sentir sono, ou ficar com vontade de levantar e fazer outras coisas, ou abrir aquela rede social favorita só para dar uma última espiadinha no que os amigos estavam compartilhando, por exemplo. Agora me diga uma coisa. Você chega ao ponto de sentir dificuldade em estudar usando as suas próprias anotações? Bom, se esse for o seu caso, tem algo errado na nossa estratégia de estudo. Esse é o diagnóstico. A cura vem daqui a pouco, quando nós vamos explicar por que isso acontece e o que nós podemos fazer para melhorar. Mas, primeiramente, você pode respirar com tranquilidade, porque o problema está na estratégia. E que fique muito claro que não tem nada de errado com você. O seu cérebro tem bilhões de células, de modo que é possível afirmar que o nosso potencial é praticamente infinito para aquilo que nós precisamos. Ou seja, dá para passar a vida inteira aprendendo coisas novas, todos os dias, e ainda assim continuará existindo espaço para a gente continuar memorizando, aprendendo novas coisas. Aliás, quando você olha qualquer prova de vestibular, uma prova de um concurso público, sempre tem aquele pessoal que praticamente gabarita a prova, não tem? Aqueles que entram em primeiro lugar. O que eles têm de diferente não é digamos, um cérebro mais avantajado? Qual seria então a diferença? O que eles têm de diferente é uma outra base de experiência. E essa experiência, por sua vez, ela foi adquirida por uma estratégia diferente, ou seja, uma forma diferente de utilizar o mesmo equipamento que todos nós temos. Este primeiro ponto é muito importante. Tá? Não existe nada de errado no seu cérebro. Eu repito isso porque já dei aulas para milhares de alunos em todo o Brasil, no mundo inteiro, e sempre que eu faço isso eu percebo que, com muita tristeza, que o óbvio acaba tendo que ser dito. Infelizmente, muitas pessoas acham que elas são incapazes de aprender. Depois de tanto sofrer com notas baixas e reprovações, elas ficam com dúvidas sobre a capacidade delas. Uma outra coisa é nós entendermos que a nossa ação foi inadequada. Tudo bem, a ação pode ser corrigida. Outra coisa muito pior e errada é achar que nós é que estamos inadequados. Pensar, eu não tomo jeito, comigo não dá, sou burro, isso está errado. Então esse primeiro ponto do vídeo é fundamental para nós podermos apresentar as próximas dicas. Tá? Por isso nós vamos repetir, o problema está na estratégia de estudo, no comportamento. E o comportamento e a estratégia são coisas que nós podemos mudar. O que nós temos que tomar bastante cuidado em não atribuir os fracassos de aprendizado como um aspecto da nossa identidade. Porque quem acha que é burro, que tem alguma deficiência, que tem um problema de falta de atenção, a pessoa que acha que tem alguma coisa de errado no cérebro é uma pessoa que está sofrendo com uma crença limitadora. Crença limitadora. Que crença é essa? É de pensar, eu tenho tal problema, meu cérebro não é bom, não adianta eu estudar porque meu cérebro não é bom. Ou seja, por causa de uma crença limitadora, as minhas ações, as ações necessárias acabam não sendo tomadas. Portanto, óbvio que não haverá resultado. Então este é o primeiro ponto do vídeo de hoje. Aliás, se você ainda não estiver fazendo anotações, por favor, faça uma pausa no vídeo, pegue uma caneta, pegue um caderno e anote aí. Todas as pessoas possuem um grande potencial que ainda não está sendo aproveitado. Todas. Ainda poderia aproveitar muito mais. Basta mudar as estratégias para aproveitar melhor o potencial e, portanto, colher melhores resultados. Tudo bem até aqui? Anotou esse ponto? Tá bom, mas quais são essas estratégias, afinal de contas? O que eu posso fazer para não ficar com sono no meio da aula, para eu não perder concentração? Como é que eu faço para completar melhor uma leitura de um material importante de estudo? Tudo isso nós já respondemos em detalhes dentro do curso Como Aprender Mais Rápido. Se você ainda não é aluno, basta ir para o endereço comoaprendermaisrapido.com e você vê todos os detalhes lá.
Este vídeo de hoje é um bônus, um material especial, só para ilustrar um exemplo de mudanças que é na parte específica de anotações. Nós vamos ver um exemplo de uma estratégia diferente que traz resultados diferentes. E para isso, nós precisamos entender como é que o nosso cérebro funciona. Isso é fundamental para nós criarmos melhores estratégias e então fixar melhor as informações. Você sabe como é que o cérebro aprende? Anote aí, para criar uma estratégia melhor, primeiro eu preciso entender melhor como que o cérebro aprende. E a explicação simplificada para isso é que nós temos aí uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Um exemplo clássico é assistir hoje uma aula e já no dia seguinte não se recordar de mais nada. Ou seja, foi um conhecimento adicionado na memória de curto prazo, mas que infelizmente não houve uma retenção para a memória de longo prazo. O conhecimento compreendido neste momento, portanto, ele foi colocado na memória de curto prazo e, porém, evaporou rapidamente. Não foi assimilado. Já no exemplo de andar de bicicleta, ou aprendizado de tabuado, ou aprendizado da língua portuguesa que nós usamos diariamente, o que aconteceu? Nós conseguimos com sucesso transferir o conhecimento para a memória de longo prazo e, portanto, nós aprendemos para a vida toda. Tá claro até aqui? Então, muito bem. O segredo, então, é transportar um conhecimento na memória de curto prazo, que é o conhecimento que evapora, para outra caixinha, que é a memória de longo prazo. Aquele conhecimento que fica muito bem aprendido. Como é que nós vamos fazer isso? Anote aí a resposta. Para reter bem o conhecimento na memória de longo prazo, nós temos que adquirir expertise naquela área. Quando nós temos expertise numa certa área, a maneira, a forma de vivenciarmos o conteúdo é uma forma diferente, porque nós conseguimos atribuir um diferente sentido àquela informação. E sempre lembrando, tudo que eu compartilho aqui na Arata Academy tem sempre um respaldo científico, ou seja, estou sempre fazendo pesquisas e consultando informações científicas publicadas nas melhores fontes e trazendo para você uma linguagem prática e uma linguagem simples de entender. Eu quero dar 2 exemplos desses experimentos científicos que são realizados aí, que dão, portanto, um respaldo para essa afirmação de que para aprender nós precisamos adquirir expertise. É com expertise que eu gravo aquele conteúdo na memória de longo prazo e vou aprender para sempre. Primeiro caso, memorização de peças de xadrez. Isso aqui é um exemplo até um pouco antigo, é da década de 1970. Os cientistas que estavam testando a capacidade humana de memorização mostravam diferentes peças de xadrez em diferentes posições. Imagine que eu mostre o seguinte tabuleiro para você. E daí, eu peço que você memorize onde estão todas as peças deste tabuleiro. Pronto? Muito bem. Agora nós vamos assistir um vídeo de gatinhos no YouTube. Preste bastante atenção e conte quantas vezes os gatinhos estão piscando os olhos no total deste vídeo. Gostou do vídeo? Contou a quantidade de piscadas? Bom, na verdade, a quantidade de piscadas não é importante. Este vídeo de gatinhos é o que nós chamamos na comunidade científica de um interpolador. É algo que nós usamos para distrair as pessoas durante um exercício em que nós queremos ver a retenção de conteúdo sem utilizar a memória de curto prazo. Se você utilizou a sua memória de curto prazo tão somente, você vai sentir uma grande dificuldade em colocar de volta as peças no tabuleiro. Experimente aí. Porém, se você tiver expertise em xadrez, ou seja, se você for um grande jogador de xadrez que tem experiência, que tem expertise, você bateu o olho e rapidamente identificou o que está acontecendo e você sabe colocar as peças no lugar. Aliás, essa posição ela tem um nome, é a Philidor Position, cujo nome vem em homenagem ao francês François-André Danican Philidor. Em outras palavras, quem sabe jogar xadrez rapidamente reconhece exatamente o que está acontecendo naquela situação e, portanto, sabe colocar de volta as peças sem grande dificuldade. Quem não sabe jogar bem o xadrez tem 4 desafios aqui. Primeiro tem que lembrar quais peças estavam no tabuleiro e quais não estavam.
tem que lembrar também o número de peças que estavam lá. Tem também que saber onde exatamente em cada casa que havia uma peça, qual peça era e, por fim, se a peça era branca ou preta. Então, os cientistas perceberam que ao apresentar diferentes tabuleiros com fotografias de um certo momento, de um jogo, os grandes jogadores de xadrez, que tinham a expertise, eles apresentavam uma certa memória sobrenatural. Eles facilmente colocavam de volta as peças no lugar, mesmo sendo interrompidos com algum interpolador. Então veja que essa aqui é uma teoria provada em que a experiência, a expertise, ela é muito importante porque ela traz um significado diferente para as informações. E para arrematar, eles ainda fizeram o seguinte: eles mostraram tabuleiros com posições impossíveis de jogo para aquelas peças, posições fictícias. Nesses casos, mesmo os grandes campeões de xadrez encontraram dificuldade para reposicionar as peças usando a memória. É lógico, porque eles estavam diante de algo que não fazia sentido, então eles não conseguiam utilizar a expertise. Vamos para um segundo exemplo também vindo da ciência. É a alta inteligência, alta capacidade contra um alto conhecimento. O segundo exemplo foi feito mais de uma vez por diferentes cientistas e com resultados bem diferentes. Eles selecionam pessoas com uma comprovada alta capacidade de leitura e também pessoas que liam muito mal. E dentro desse grupo, desse grupo total, algumas tinham grande conhecimento de esportes, por exemplo, um futebol, e outras pessoas tinham baixíssimo conhecimento de um esporte. Ok? Então nós temos aqui 4 perfis. Perfil de grande capacidade de leitura, com grande conhecimento de esporte. Grande capacidade de leitura, porém com pequeno conhecimento de esporte. Baixa capacidade de leitura, com grande conhecimento de esporte. E baixa capacidade de leitura, também com baixo conhecimento de esporte. Você tem pessoas representando cada um dos grupos. E então foram apresentados textos para eles sobre esporte e que eles deveriam ler e responder testes, exames sobre aquele texto específico de esporte. E o que se comprovou é que aqueles que tinham grande conhecimento em esporte são aqueles que tiravam maiores notas, inclusive aqueles que tinham uma baixa capacidade de leitura. Isso mesmo. Esses que tinham baixa capacidade de leitura, eles conseguiram superar os resultados de quem estava no grupo de alta capacidade de leitura, mas que não tinha grande conhecimento de esporte. Portanto, está aqui provado que a pessoa que tem uma expertise numa certa área, ela consegue uma melhor absorção, uma melhor retenção de conhecimento, um melhor aprendizado, porque a forma dela vivenciar o conteúdo é diferente. O significado que ela encontra na informação é diferente. Esses foram apenas 2 de vários experimentos científicos em que nós temos aí certeza hoje em afirmar que uma expertise de um tema é essencial para termos um bom aproveitamento no estudo. Ou seja, se hoje você está sentindo alguma dificuldade numa certa matéria, isso acontece por ainda não ter a expertise necessária. Ok, mas qual seria então a solução para isso? Tem várias. O curso Como Aprender Mais Rápido, logicamente, tem a intenção pelo próprio nome em acelerar o seu processo de aprendizado, ajudar você a adquirir essa expertise. Por isso eu vou compartilhar com você hoje uma das várias técnicas que nós usamos. E hoje nós vamos falar da técnica de mapas mentais. O mapa mental é uma ótima forma de estudo, uma forma de revisão, uma forma de anotação. As anotações, elas são fundamentais, são muito importantes. Tem até uma amiga nossa que mandou um e-mail recente falando o seguinte relato. Olha, ao fazer anotações eu sinto que eu estou desperdiçando meu tempo, porque quando eu vou rever, eu não me lembro das conclusões que eu cheguei enquanto anotava. Por isso, as anotações acabam sendo inúteis, que elas não fazem sentido. Apesar de eu ter entendido perfeitamente o assunto na ocasião que eu aprendi a matéria, que o assunto foi ensinado. Eu não sei anotar, mas eu sinto que se eu não anotar, eu não vou conseguir reter nada do que foi ministrado. Quer dizer, é uma grande bagunça. Para quem se identifica com esse tipo de história, vale muito aprendermos a técnica de mapas mentais. O motivo do mapa mental ser bastante útil para nós é que, primeiro, eu preciso ter certeza de ter compreendido para poder anotar. Para ilustrar, vamos pegar aí uma anotação que eu fiz aqui. Tá? É apenas um exemplo, tá, de um assunto simples, de dieta, mais especificamente uma dieta chamada Dukan. No caso desta anotação, que é uma anotação bem típica, muita gente anota desse jeito, ela foi feita a partir deste livro e contém as principais ideias sobre alimentos,
como os alimentos são classificados pelo ponto de vista dessa dieta. Poxa, mas parece um jeito normal, se não for o único jeito de anotar, certo? Agora, rapidamente compare com este mapa mental, que contém o mesmo conteúdo, porém distribuído de uma maneira diferente, utilizando o mesmo tamanho de papel A4. Nós já vamos voltar ao mapa mental, explicando as vantagens, entrar em detalhes de como é que você também pode fazer os seus mapas mentais para as suas matérias de estudo. Mas primeiro repare em algumas coisas sobre a primeira anotação, aquela anotação linear tradicional. O padrão é linear, ou seja, cada ideia é expressa usando uma linha do caderno. Nós precisamos também utilizar regras gramaticais que têm sujeito, verbo, predicado. Vamos usar artigos, preposições, conjunções, ou seja, é um estilo narrativo. As palavras-chave ficam ocultas no meio do texto, ficam escondidas no meio de outras informações de menor importância semântica. E isso atrapalha o cérebro, que fica com maior dificuldade em fazer a devida associação de conceitos. Eu tive um uso bem modesto de numerais, quando, por exemplo, eu escrevo ômega 3. Mas quando eu falo de 3 classes de nutrientes, eu uso por extenso, 3. Vamos agora comparar as anotações tradicionais, lineares, com o mapa mental. Veja aqui como que o mapa mental tem um ritmo completamente diferente. Eu não sou forçado a ir do ponto A até o ponto B, como no caso de uma leitura de um parágrafo. Então o estilo de pensamentos é diferente e é argumentado que isso segue uma forma mais natural do cérebro organizar e processar ideias. Mas aqui eu tenho cores, eu tenho imagens, eu tenho uma noção espacial melhor, eu tenho uma visão do todo. Eu tenho uma noção de hierarquia entre diferentes conceitos. Muitas pessoas olham para uma anotação linear tradicional e pensam que dá canseira de ver tudo. Elas acham chato, entediante, confuso, até semi-hipnótico. Quando elas olham o mapa mental, elas sentem um prazer maior. E no processo de revisão isso ajuda muito até aumentar a nossa disciplina e as horas de dedicação que nós conseguimos colocar para construir a expertise. Porém, um efeito que eu quero destacar aqui, que acaba sendo relativamente fácil para nós, no processo de anotações lineares tradicionais, quando eu faço anotação normal, entrar num processo de um modo zumbi, fazendo anotações quase que no modo automático, igual um digitador que não tem um discernimento crítico muito grande. Eu vou lá, lendo o material original, eu identifico algumas frases mais importantes e copio, sem ter que pensar muito, eu só estou copiando. Você sabe que está sofrendo com as anotações lineares tradicionais quando sente duas coisas. A primeira é uma qualidade da letra piorando a cada linha, vai virando um garrancho. E o segundo é aquele sintoma da mão doendo de tanto escrever. Quer dizer, é muito esforço para pouco resultado, é ineficiente. Veja que na anotação linear, aqui eu tenho 214 palavras e no mapa mental tem 83 palavras. É praticamente 1/3 da quantidade de palavras escritas. Isso tem um impacto muito profundo nos estudos materiais que têm um grande volume de conteúdo. As anotações lineares tradicionais, além de tudo isso, me permitem ficar aí no modo zumbi, sonhando acordado. Eu vou copiando as coisas enquanto minha cabeça está pensando em outros assuntos. Isso é impossível no caso do mapa mental, que eu tenho que ficar totalmente concentrado. Eu tenho que ficar extremamente atento a respeito da mensagem do material original para poder converter isso numa mídia totalmente diferente que é o mapa mental. Portanto, eu tenho que utilizar um maior potencial criativo do meu cérebro. Eu tenho que primeiro ensinar para mim mesmo. E para ensinar, primeiro eu preciso aprender. Eu vou fazer um grande esforço mental para descobrir como é que eu posso repassar adiante este conhecimento. Mesmo que o mapa mental fique apenas comigo mesmo, estou ensinando a mim mesmo no futuro, no dia que eu for revisar a matéria. Então a minha anotação está sendo produzida com outro tipo de mentalidade. Outra vantagem do mapa mental é que a gente acaba usando bastante palavra-chave. E para localizar uma palavra-chave também preciso de concentração, preciso de compreensão da matéria. Agora, para repetir uma frase inteira igual um papagaio, transcrevendo ou meramente sintetizando, que é o que a gente faz nas anotações, eu não preciso de ter toda aquela compreensão sobre o que eu estou escrevendo. Vai meio que no modo automático. Ok? Espero que você esteja gostando. Como eu falei no começo, esse aqui é um vídeo bônus do curso Como Aprender Mais Rápido. A continuação deste material e todo o resto, todo o treinamento de mapas mentais é exclusivo para clientes do curso. Basta você ir para
comoaprendermaisrapido.com, fazer o seu login e você vai para a parte de materiais bônus para aproveitar todo o treinamento completo para elaboração de mapas mentais. Juntos nós vamos fazer vários mapas mentais da forma certa, evitando erros, dando todas as dicas que você precisa, resolvendo suas principais dúvidas, dando toda a orientação para que os seus mapas sejam sempre inteligentes, eficientes, com poucas palavras e mesmo assim ajudar a resgatar o conteúdo aprendido, todo passo a passo para isso. Caso você ainda não seja aluno do curso Como Aprender Mais Rápido, é bem simples. Para você ter acesso completo, é só visitar www.comoaprendermaisrapido.com e lá tem todas as informações. Um abraço forte e nos vemos lá.